O título da mensagem é Quem é você em Jesus Cristo? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós lemos, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, há duas palavras gregas que são traduzidas por nova na Bíblia. A primeira, neos, e refere-se a algo que acabou de ser feito. Mas há muitos outros em existência exatamente iguais. A palavra traduzida nova, nesse versículo, é a palavra kainos, a qual significa algo que acabou de ser criado e que não existe nada igual. Então, em Cristo, somos uma criatura completamente nova. Assim como Deus criou os céus e a terra, originalmente, Ele os criou do nada. E assim o faz conosco. Ele não simplesmente purifica o nosso velho ser. Ele cria um ser completamente novo, o qual passa a fazer parte de Cristo. Quando estamos em Cristo, somos coparticipantes dessa natureza regenerada que nos foi outorgada por Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, passa a habitar em nossos corações. Estamos em Cristo e Ele em nós. Quando estamos em Cristo e Ele em nós, somos regenerados, renovados, ou numa expressão mais conhecida, nascidos de novo. E essa nova criação se focaliza no espiritual, isto é, enquanto que a velha natureza se focaliza no homem carnal. A nova natureza está em comunhão com Deus, obediente à sua vontade e dedicada ao seu serviço. Essas são coisas que a velha natureza é incapaz de fazer ou de desejar fazer. A velha natureza é morta quanto respeito às coisas do Espírito e não pode se renovar. Na velha natureza, somos mortos em nossos delitos e pecados, expressão que aparece em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Significando isso que, embora vivos fisicamente, não tínhamos relacionamento qualquer com Deus, e essa falta de relacionamento indica uma separação que é morte. Morte chamada morte espiritual. E ela só pode se tornar viva através de uma ressuscitação sobrenatural que acontece quando chegamos a Cristo e somos habitados por Ele. Ele nos dá uma natureza nova e santa e uma vida incorruptível. Nossa vida velha, anteriormente morta para Deus por causa do pecado, está enterrada e somos ressuscitados para que andemos nós em novidade de vida com Ele, como lemos em Romanos capítulo 6 e versículo 4. Então, em Cristo, somos unidos a Ele, não mais escravos do pecado, como Paulo aponta essa possibilidade, essa eventualidade naqueles que não aceitam a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
somos vivos em Cristo Jesus. E no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, nós lemos: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Então aí se dá uma nova natureza que é implantada em nosso ser, e nós então passamos a viver uma vida conforme a orientação bíblica. Como diz a Bíblia mesma, quem está em Cristo, nova criatura é. Então somos conformados à sua imagem, livres da condenação, e andamos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, como lemos em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Somos também parte do corpo de Cristo com outros crentes. Romanos capítulo 12, versículo 5. O crente agora possui um novo coração. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um só coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, e tem sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Citação de Efésios, capítulo 1 e versículo 3. E podemos nos perguntar por que tão frequentemente não andamos da maneira que acabamos de descrever, apesar de termos entregue nossas vidas a Cristo e de termos certeza de salvação. Isso, respondo, é porque nossas novas criaturas estão habitando nos velhos corpos carnais e eles estão em guerra um com o outro. É uma guerra espiritual. A velha natureza está morta, mas a nova natureza ainda tem que batalhar contra a velha tenda, entre aspas, onde habita o mal e o pecado ainda estão presentes. Mas o crente agora os enxerga de uma nova perspectiva e eles não mais o controlam como antes. Em Cristo podemos agora resistir ao pecado, enquanto que a velha natureza não podia fazer isto. Agora temos a escolha de alimentar a nova natureza através da palavra, oração e obediência, ou de alimentar a carne quando negligenciamos estas coisas e praticamos o pecado. Então, quando estamos em Cristo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. E podemos nos regozijar em nosso Salvador, o qual torna todas as coisas possíveis. Em Cristo somos amados, perdoados e temos a promessa de salvação. Em Cristo somos adotados, justificados, redimidos, reconciliados e escolhidos. Em Cristo somos vitoriosos, somos cheios de alegria e paz e temos o verdadeiro sentido para a vida. E eu concluo dizendo que maravilhoso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está convidando a todos que ainda não passaram por esta experiência. Mateus 11, 28, temos repetido frequentemente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que tal, meu prezado ouvinte,
não seria oportuno você tomar uma decisão e aceitar Jesus em sua vida? Fica aqui feito o convite, a decisão é sua.